Você já conheceu alguém e, em poucos minutos, sentiu como se aquela pessoa tivesse virado seu mundo de cabeça para baixo? Como se cada conversa fosse uma montanha-russa, intensa, divertida, imprevisível. Agora imagine quando dois signos conhecidos por personalidade forte se encontram. De um lado, a mente curiosa, comunicativa e inquieta de Gêmeos. Do outro, o coração quente, orgulhoso e apaixonado de Leão. Será que essa combinação cria um romance digno de filme? Ou uma história cheia de caos emocional? Respira fundo, porque o que acontece quando Gêmeos e Leão se encontram pode surpreender você. E talvez, enquanto você escuta este vídeo, comece a perceber coisas sobre o seu próprio relacionamento, ou sobre aquela pessoa especial que entrou na sua vida. Então fica comigo até o final, porque algumas verdades sobre essa combinação podem mudar completamente a forma como você enxerga esse romance. Agora me conta, você já se envolveu com alguém de Gêmeos ou de Leão? Se sim, prepare-se para reconhecer muitas coisas aqui. Se não, talvez você descubra exatamente o tipo de energia que pode mexer com o seu coração. Porque quando Gêmeos entra na vida de alguém, nada permanece previsível. Gêmeos é ar, movimento, curiosidade. É aquele signo que ama conversar, descobrir coisas novas, rir de situações inesperadas e transformar qualquer momento em algo interessante. Quem nasce sob Gêmeos tem uma mente rápida e um charme natural que encanta quase sem esforço. Mas também existe um detalhe importante. Gêmeos precisa de estímulo. Precisa de novidade. Precisa sentir que a relação é viva. Agora imagine Leão. Leão é fogo, presença, carisma. É o tipo de pessoa que chega em um ambiente e naturalmente chama atenção. Leão gosta de amar com intensidade, de demonstrar, de proteger e, principalmente, de se sentir especial. Para Leão, um relacionamento não pode ser morno. Tem que ter paixão, tem que ter brilho, tem que ter orgulho. Então, quando o ar de Gêmeos encontra o fogo de Leão, algo curioso acontece. O ar alimenta o fogo, e o fogo ilumina o ar. No começo, a atração costuma ser imediata. Gêmeos fica encantado com a confiança e o magnetismo de Leão. Leão se diverte com a inteligência e o humor de Gêmeos. As conversas parecem não ter fim. Uma ideia leva a outra. Uma risada leva a outra. E de repente, os dois percebem que estão passando horas juntos sem perceber o tempo. É aquele tipo de conexão que começa leve, mas rapidamente ganha intensidade. Leão adora a forma como Gêmeos faz tudo parecer interessante. E Gêmeos adora a energia calorosa que Leão transmite. Mas aqui vem o ponto que muita gente não percebe no início. Esses dois signos se atraem muito, mas também testam os limites um do outro. Gêmeos é livre. Gosta de explorar possibilidades. De conversar com todo mundo. De mudar planos de última hora. Já Leão valoriza lealdade, atenção e presença. Leão gosta de sentir que é prioridade. E às vezes, quando Gêmeos se distrai com o mundo ao redor, Leão pode interpretar isso como falta de interesse. E aí começam os pequenos conflitos. Nada explosivo no começo. São aquelas situações sutis. Leão querendo mais atenção. Gêmeos querendo mais liberdade. Mas curiosamente, esses desafios também fazem a relação ficar ainda mais intensa. Porque quando Gêmeos percebe que pode perder a admiração de Leão, algo muda. E quando Leão percebe que pressionar demais pode afastar Gêmeos, também aprende algo. Esse é o segredo dessa combinação. Ela funciona melhor quando existe admiração. Quando Leão sente orgulho de quem Gêmeos é.
E quando Gêmeos sente inspiração na força de Leão. Quando isso acontece, o relacionamento vira uma parceria cheia de energia. Os dois se incentivam, se motivam, se provocam de forma divertida. Gêmeos traz leveza para a vida de Leão. Mostra que nem tudo precisa ser levado tão a sério. Leão traz segurança para Gêmeos. Mostra que é possível confiar e se entregar de verdade. E quando essa troca acontece, nasce algo muito bonito. Porque Gêmeos faz Leão rir. E Leão faz Gêmeos se sentir protegido. Mas claro, como toda relação intensa, também existem momentos de drama. Leão pode ficar incomodado quando sente que não está recebendo atenção suficiente. E Gêmeos pode se irritar quando sente que estão tentando controlar sua liberdade. Se esses dois não conversarem com honestidade, o orgulho de Leão e a inquietação de Gêmeos podem criar distância. Mas aqui está a grande verdade que poucos falam. Quando esses dois escolhem amadurecer juntos, a relação pode se tornar extremamente forte. Porque ambos gostam de viver intensamente. Ambos gostam de experiências marcantes. Ambos querem um relacionamento que tenha história para contar. E quando Gêmeos aprende a valorizar o coração leal de Leão. E quando Leão aprende a respeitar a natureza curiosa de Gêmeos. Eles descobrem algo poderoso. Que o amor não precisa ser perfeito. Precisa ser vivo. Precisa ter movimento. Precisa ter crescimento. E nesse ponto, a relação ganha uma profundidade inesperada. Leão começa a admirar ainda mais a inteligência de Gêmeos. Gêmeos começa a respeitar ainda mais a coragem de Leão. E juntos, eles criam uma dinâmica cheia de magnetismo. Amigos percebem. Pessoas ao redor notam. Existe algo diferente ali. Algo que mistura diversão, intensidade e paixão. E talvez seja por isso que muitos romances entre Gêmeos e Leão deixam marcas profundas. Porque não são relações sem emoção. São histórias cheias de momentos inesquecíveis. Viagens improvisadas. Conversas que atravessam a madrugada. Risos inesperados. Pequenas discussões que terminam em reconciliações intensas. É o tipo de relacionamento que não passa despercebido. Mas agora vem a pergunta que muita gente quer saber. Afinal, Gêmeos e Leão dão certo no amor? A resposta pode surpreender. Eles podem dar muito certo, quando aprendem algo fundamental. Respeitar a individualidade um do outro. Quando Leão entende que Gêmeos precisa de espaço para explorar o mundo. E quando Gêmeos entende que Leão precisa se sentir valorizado. A relação encontra equilíbrio. E nesse equilíbrio, nasce algo raro. Um romance cheio de vida. Cheio de histórias. Cheio de lembranças. Então, se você está vivendo uma relação entre Gêmeos e Leão, talvez já tenha sentido isso. Aquela mistura de emoção, intensidade e imprevisibilidade. Às vezes parece caos. Às vezes parece magia. Mas muitas vezes, é justamente essa mistura que torna tudo inesquecível. Agora eu quero saber de você. Você já viveu um romance entre Gêmeos e Leão? Foi amor ou foi caos? Conta aqui nos comentários a sua experiência. Porque sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando exatamente por isso agora. E se você gosta de conteúdo sobre signos, relacionamentos e compatibilidade, aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos vídeos que podem revelar muito sobre as conexões do coração. Porque às vezes, entender as energias entre duas pessoas pode mudar completamente a forma como enxergamos o amor. Obrigado por estar aqui comigo até o final. E nos vemos no próximo vídeo. Você já conheceu alguém e, em poucos minutos,
Sentiu como se aquela pessoa tivesse virado seu mundo de cabeça para baixo, como se cada conversa fosse uma montanha-russa, intensa, divertida, imprevisível.